Vamos nessa porque, olha, gente, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, vai investigar quem foram os financiadores e o motivo do aporte financeiro dos atos do 7 de setembro. O objetivo seria apurar se houve pagamento de transporte, diárias, quem participou da organização e se teve conteúdo de campanha eleitoral antecipada. A investigação deverá ser incluída na investigação sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, em trâmite no Superior Tribunal Eleitoral, mais conhecido como TSE. Serão investigados possíveis abusos de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e também propaganda extemporânea. O inquérito foi anunciado pela Corte no início de agosto com o objetivo de apurar fatos que possam configurar crimes eleitorais relativos aos ataques contra o sistema eleitoral de votação e a legitimidade também das eleições em 2022. Vamos conversar com os nossos comentaristas aqui justamente sobre isso. Vocês acham que os atos foram financiados? Não foram? Como é que vocês veem esse início, né, de investigação? Bruna Torlai começa. Olha, antes de mais nada, Paulo, a gente tem que saber que essa notícia ela foi dada ali pela Globo News, né, pela jornalista, eu até anotei o nome dela para não ser injusta, pela nossa colega, a senhora Camila Bonfim, da Globo News, e eu queria aqui lamentar publicamente, né, como pessoa que está dedicada também à comunicação, lamentar o subtítulo da matéria, né, o subtítulo da matéria inclui a frase: atos de 7 de setembro defenderam pautas antidemocráticas e tiveram a participação do presidente Bolsonaro. Defenderam pautas antidemocráticas. Então, vamos, em primeiro lugar, analisar a matéria. Eu acho que é importante, porque a gente está no campo da informação, a gente está no momento que tudo é fake news, que você tem tribunais preocupados. Então, eu acho que, no mínimo, todos aqueles jornalistas que apoiam TSE e apoiam esse tipo de coisa, eles têm que ter um pouco mais de cuidado com as palavras. Quando você parte do princípio que os atos de 7 de setembro foram antidemocráticos, você teria de ter prova de que as pessoas estavam aqui na Paulista num canhão, derrubando algumas coisas, né? Se preparando para derrubar o Supremo, que as pessoas estivessem, digamos, montando uma guilhotina para tirar a cabeça do Alexandre de Moraes. Não foi isso que aconteceu. A gente não viu um ato revolucionário, a gente viu uma manifestação. Por que que o movimento do 12 de setembro pode ser chamado de manifestação e o 7 de setembro tem que ser chamado de ato antidemocrático? Qual que é o problema aqui? Tá, então, assim, o TSE tá aí simplesmente encontrando uma estratégia para manter funcionando um processo que ele pode usar aí para pressionar o presidente da República, para continuar, né, com essa estica-corda aí institucional, né? O TSE simplesmente quer ter um controle total sobre o que os brasileiros devem pensar sobre o processo eleitoral. É curioso, porque eu penso cada vez mais como cidadã brasileira que o TSE não tem capacidade, agindo politicamente como age, não tem nem capacidade de administrar o processo eleitoral se ele tem um partido tomado, e parece que tem um partido tomado. E é curioso isso não é legal para a democracia brasileira, né? Então, assim, em primeiro lugar, lamentar essa nomenclatura equivocada quanto às manifestações do 7 de setembro. E segundo, e aí, como é que a gente vai fazer com o dia 12 de setembro? Porque o Dória, que é um governador, que é uma figura pública, que é uma liderança política, estava na rua. A gente vai fazer o quê? A gente vai também investigar todo mundo, ver de onde veio o dinheiro, como é que o MBL financiou, ou é porque estava vazia, ela não é preocupante? É preocupante só a manifestação que está cheia? Muito bem, Bruna Torlai, deixa eu colocar o nosso Fábio Piperno aqui na conversa, justamente perguntando para você, Piperno, duas coisas. A primeira, se você acha certa essa nomenclatura, qual que é a sua avaliação sobre essa nomenclatura de chamar esses atos como atos antidemocráticos, e se na sua avaliação teve financiamento. Bom, primeiramente, boa tarde, Paulo. Se teve financiamento, eu não sei, aí então se abre uma investigação para isso. Eu imagino que essa multidão que a gente acabou de ver na Paulista, as pessoas que estavam na esplanada dos ministérios ou na praia de Copacabana, eu imagino que essas pessoas tenham ido até lá espontaneamente, independentemente dos atos terem ou não recebido algum tipo de financiamento. O que me chama a atenção não é exatamente quem foi que organizou e quais foram os custos e quem foi que pagou os atos tanto do dia 7 quanto do dia 12, que receberam no dia 7, obviamente, um público muito maior. Mas sim, a parte dos atos do dia 7, que
essa parte, sim, pode ser chamado de um ato antidemocrático. E aí eu não estou me referindo às multidões que foram lá aplaudir o discurso do presidente, enfim. Mas eu estou me referindo, sim, por exemplo, a caminhoneiros que já na véspera chegaram, inclusive, a invadir uma área proibida, uma área que estava cercada, mas eles não respeitaram isso, foram lá pertinho do STF, e aí sim para ameaçar, porque lá havia gente defendendo o fechamento do STF, ameaçando, inclusive, invadir. Tanto que, até no dia 8, ainda havia gente lá em frente. Por sinal, no dia 8, esses manifestantes que acabaram ficando lá, chegaram, inclusive, a fazer uma manifestação, uma pequena ameaça de invasão do Ministério da Saúde. Vejam só. Então, isso é, sim, importante que se investigue. Quem é que estava financiando essa turma que pôde, inclusive, passar a noite, viajar, ir até lá para fazer esse tipo de ameaça? O que, obviamente, não era a maior parte da multidão. Porque a gente tem que se importar com isso agora, sim. Porque, senão, a gente corre o risco de, daqui um ano e pouco, durante o período eleitoral, testemunhar aqui no Brasil cenas, por exemplo, como aquelas vistas lá dos jagunços políticos que invadiram o Capitólio, deixando, inclusive, no rastro 5 mortes. Eu não gostaria que acontecesse isso aqui. E outra coisa, quer fechar o STF? Quer trocar todo mundo na marra? Então vai lá para El Salvador. Lá o novo presidente, o Nayib Bukele, ele tirou todo mundo da Suprema Corte, trocou todo mundo. Aliás, expulsou inclusive as representações diplomáticas aí da Venezuela, Nicarágua, mas o fato é que, o mais importante, limpou a Suprema Corte. Então, parece que tem gente no Brasil que gostaria de ver replicado esse modelo por aqui. Serrão, como é que você vê essa investigação justamente agora? Saudações, meus amigos e amados haters. Quem tem seu cão alerta total censurado, caça com gato deficiente físico. E eu tenho um gato portador de deficiência. Então, eu vou na crítica estrutural novamente. Tribunal Superior Eleitoral é uma aberração brasileira institucional. É uma jabuticaba. Nós precisaríamos ter aqui um órgão administrativo comum do Poder Executivo, não mais um órgão do Judiciário para vantagens penduricalhos e que agora, de um tempo para cá, vem se assenhorando de um poder impressionante sobre a vida das pessoas. O TSE está magoadinho porque a sociedade brasileira e o presidente da República questionaram o trâmite sigiloso eleitoral das eleições, o modelo nosso imperfeito de urna eletrônica que não permite uma recontagem física de 100% dos votos na própria sessão eleitoral. Com raiva disso, em retaliação a isso, os juízes desse tribunal, alguns até ministros do Supremo, resolveram entrar com uma ação contra o presidente da República e contra aqueles que os apoiam para investigar suposto início de campanha eleitoral antecipada. Vamos lá. A campanha de 2022 foi irresponsavelmente antecipada por todos os agentes políticos no Brasil, que eu insisto, não vêm fazendo política com P maiúsculo. Então, aí já tem um erro básico. Agora, quando o Tribunal Eleitoral entra com esse tipo de ação, está claro que ele está com uma retaliação preparada contra o presidente da República, especificamente para tentar ou anular a chapa Jair Bolsonaro-Mourão de 88, porque tem um projeto lá, ou até agora para inviabilizar, tornar inelegível por um processo o próprio presidente Jair Bolsonaro. Sabe qual é o nome disso? É desmoralização da autoridade. E a autoridade pode tudo, menos se desmoralizar. O TSE está desmoralizando o princípio de justiça, fazendo essa prática de revanchismo
político, quando esse tribunal não deveria nem existir. Não era para ser o lugar para ser mordomias de magistrados, para ser o palco agora para alguns ministros aparecerem indevidamente quando eles não têm que fazer política. Judiciário é para julgar e não para fazer política. Tribunal Superior Eleitoral não deveria existir. Então, nós já começamos discutindo tudo do ponto de vista equivocado. Constantino, você acha que essa história que a gente está conversando justamente aqui agora é um certo revanchismo? É um revanchismo e é pior do que isso, né? E não é só uma desmoralização do TSE. O que nós todos estamos observando, e por isso milhões foram às ruas no dia 7 e ninguém no dia 12, é um golpe. É um golpe à democracia. O presidente foi eleito com quase 58 milhões de votos. Isso não foi digerido ainda pelo establishment, por uma parte, né, pela oposição, pela esquerda em geral, que quer a volta do convescote socialista, quando PT e PSDB simulavam uma grande disputa plural de poder, né? Então é isso que está acontecendo. Nós temos uma guerra de narrativas. Hoje é o dia da democracia. O ministro Barroso, presidente do TSE, divulgou um vídeo, né? Eu não sei quantos votos o Barroso teve, a que cargo que ele disputa, a qual partido ele pertence, porque ele cada vez se comporta mais como político. E nesse discurso ele vai lá dar as alfinetadinhas dele, dizendo que a democracia corre perigo por conta do populismo. Faltou ele lembrar que a democracia corre perigo por conta do arbítrio supremo, prisões arbitrárias, Estado policialesco, essa tentativa de melar a chapa ou dar um jeito qualquer, ainda que absurdo, de tirar o presidente Bolsonaro da jogada. E é isso que todo mundo observando. É por isso que todo mundo foi para as ruas no dia 7, num ato cívico, patriótico, que a mídia, como a Bruna colocou muito bem num desabafo que é de todos nós, chama de atos antidemocráticos, enquanto que chama os atos da oposição de atos pela democracia, mesmo se tiver lá a bandeira pedindo ditadura do proletário. No mesmo dia que sai essa notícia que nós estamos comentando hoje, saiu uma aqui no Estadão. Partidos acertam nova agenda de protestos e vão financiar a campanha pelo impeachment. Opa, financiar? Fundações de 9 siglas de oposição ao governo Bolsonaro, mantidas com recursos de fundo partidário, vão bancar a divulgação de atos conjuntos pelo impeachment. Isso não vai ter investigação, isso não tem problema nenhum. O Dória, o MBL, todo mundo pode fazer o que quiser, porque é contra o Bolsonaro. Isso é que está minando a confiança da população brasileira na nossa democracia, que é uma democracia cá entre nós muito capenga. O que se via no dia 7 e estamos revendo agora são bandeiras do Brasil. É o verde e amarelo, não tem uma bandeira de partido, até porque o presidente sequer tem partido. Enquanto que no dia 12 só tinha sigla de partido e cacique político. O que não tinha era povo. E muito menos verde e amarelo. Então, está muito claro já o que está acontecendo no Brasil. O Lula foi solto de forma indevida, foi tornado elegível de forma ainda mais bizarra e ele está em campanha antecipada faz tempo. E o TSE não enxerga, porque o TSE tem partido. O TSE, se duvidar, daqui a pouco bota a estrelinha do PT no peito. Isso é que está errado, isso é que está destruindo de vez a nossa democracia. Eu espero que tenha tempo de reverter esse cenário. O Piperno, Constantino fala em golpe. Você concorda com ele? Golpe de quem? Quer dizer, eu honestamente não vi ninguém pedindo golpe na rua e também não vi tribunal nenhum pedindo golpe. A Justiça Eleitoral ela funciona há décadas, o STF também está lá, faz, né, desde sempre. E agora, é evidente que hoje no Brasil a gente vê um clima de exacerbação, um clima de excessos e gente pedindo, por exemplo, invasão de STF, gente chamando ministro do STF de canalha, autoridade da República. Veja que vexame, a que ponto de baixaria o Brasil chegou, né? Então, é claro que a justiça não pode ficar também fazendo ouvidos moucos para isso a vida toda. Em relação ao presidente Lula, por exemplo, ao ex-presidente Lula, ontem a gente viu, ontem foi o dia das cartas, né, do Roberto Jefferson e também do Léo Pinheiro, recuando, inclusive, em acusações que ele teria feito numa delação premiada. Então, a gente sabe também que esses processos foram permeados por coisas muito estranhas. E, aliás, o ex-presidente vem, derrubando todos. Mas a questão não é essa. A questão é que realmente a campanha está nas ruas, todos os lados fazendo campanha.
Aqui na Paulista, no dia 12, por exemplo, a gente viu o governador de São Paulo, o ex-ministro Ciro Gomes, assim como nós vimos 5 dias antes o presidente da República. A campanha está aberta. Eu acho que, quanto a isso, não há o que o TSE, como o TSE punir esse e não punir aquele. E até porque as pessoas, é evidente que ninguém vai para a rua, ninguém vai participar de uma manifestação deixando o calendário eleitoral de lado, né? A gente precisa também acordar para a realidade. O mundo é assim. Bruna, em seguida o Constantino. Eu acho engraçado, né, o colega falar que, eu não estou vendo nenhuma corte pedir golpe. De fato, eles não pedem, eles vão lá e fazem, né? Quando o STF tem que rasgar a Constituição, ele vai lá e rasga. Ele realmente não fica anunciando, né? Agora, a gente dizer que aquele povo, mesmo os caminhoneiros cercando o STF, tá? O que é pressão? É dizer, nós existimos, o povo está aqui e o povo está insatisfeito com o fato de haver uma corte política no Brasil que não se mantém dentro das 4 linhas. É a maneira de o povo dizer. Agora, antidemocrático seria, vamos pensar o que é um caminhão, vamos pensar o poder dos caminhoneiros se eles quisessem derrubar Brasília. Não derrubaram. Então não cola essa narrativa de como são perigosas essas pessoas. Veja a massa de gente que saiu nas ruas no dia 7 de setembro. Se essas pessoas quisessem, com pedra, com galho, com qualquer coisa, tá? Não precisaria nem estar todo mundo armado. Fazer uma revolução já teria feito, porque massa existe. Se essas pessoas estão saindo civilizadamente para se manifestar e pedir o que é plenamente democrático, impeachment de ministro do Supremo que não está à altura do cargo e que não honra a toga, é em proteção ao ambiente democrático. O que o povo brasileiro que saiu dia 7 de setembro não suporta mais é ver a democracia pisoteada por gente que fala que está protegendo a democracia. Isso está cansando no Brasil. E quando você tem agentes da justiça invertendo a noção de justiça e não dando o exemplo do que é garanti-la, aí não é à toa que o povo chega à beira de perder a paciência. Felizmente, o povo brasileiro é muito pacífico, muito respeitoso das instituições e está tendo uma paciência impressionante. Portanto, chamá-los de pessoas com intenções antidemocráticas é de uma má fé que me parece absolutamente inaceitável. Vai lá, Constantino. Bom, primeiro comentar que o Piperno chamou por 2 vezes o ex-presidente Lula de presidente, né? Uma vez a gente até acha que é ato falho, 2 deve ter algum método. Agora, chamar ministro do Supremo de canalha não é absolutamente ilegal. Eu gostaria de saber aonde é ilegal, né? Agora, eu queria saber também onde é que está o critério objetivo, porque muita gente, inclusive na imprensa, chama o presidente da República de genocida, né? Então, há um duplo padrão aí evidente. Sobre a delação do Léo Pinheiro, voltar atrás e tudo, pelo amor de Deus, né? É óbvio. O que mais deve ter aí é gente arrependida de ter entregado as delações e o dinheiro, né? Afinal de contas, a Lava Jato recuperou bilhões e bilhões de reais para os cofres públicos de corrupção, né? Mas por que eles devem estar todos arrependidos? Porque eles viram que a turma da corrupção venceu o cabo de guerra. A impunidade está de volta a todo vapor no Brasil, graças aos companheiros supremos. Aquele que foi indicado pelo Lula, amigo da família do Lula, e que livrou o Lula de mais uma acusação, como o Lewandowski, né? Então, é muito claro para todo mundo o que está acontecendo no Brasil hoje. Coitado do Léo Pinheiro, né? Entregou lá um monte de coisa e está olhando hoje e falando, o Lula vai ser candidato à presidência e eu vou pagar um preço, né? O único que restou nessa história toda foi o Sérgio Cabral. Esse aí realmente deve estar se mordendo por dentro. Serrão, para a gente fechar esse assunto. Vou chamar aqui o VAR, tenho que chamar o VAR para uma análise ainda agora do companheiro Constantino, quando ele disse que o ministro Barroso não teve voto. O VAR diz que ele teve sim. Ele chegou ao Supremo Tribunal Federal com os votos de um rapaz chamado Sérgio Cabral Filho e também com os votos de 3 homens que comandam o Grupo Globo: João Roberto, Zé Roberto e Roberto Irineu Marinho. Eles foram os padrinhos da indicação de Luiz Roberto Barroso ao Supremo Tribunal Federal. Isso foi público, circulou fortemente dos bastidores do Judiciário, não tem vergonha nenhuma, mas Barroso teve voto. E Barroso agora está indo para a Rússia como observador das eleições por lá. O que será que Vladimir Putin vai achar se o Barroso fizer uma observação um pouco diferenciada, que não agrade muito ao regime de lá?
sobre a eleição. Mas isso não deve acontecer, não. Sobre a Lava Jato, Sérgio Cabral Filho teve sua delação premiada desmoralizada pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo caso também que vai acontecer com Antônio Palocci assim que chegar para lá ser analisada. E outros, e a grande desgraça dessa corrupção é que todas as delações premiadas das empreiteiras, também por estratégia dos brilhantes, caríssimos, inteligentíssimos escritórios de advocacia, serão também anuladas. Ou seja, viva a impunidade em Brusundanga. Isso aí é absolutamente vergonhoso e deplorável.